Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin, capítulo 12. Meios bíblicos de ministrar libertação. O que a Bíblia diz sobre ministrar libertação para as pessoas? Sabemos que libertação é bíblica porque em todos os lugares que Jesus foi durante seu ministério terreno, ele ministrou libertação para os enfermos e para os oprimidos. Jesus é o nosso modelo. Devemos seguir seus passos dentro do que ele ensinou e praticou. 1 Pedro 2,21, 1 João 2,6. Então, como Jesus ministrou libertação para as pessoas? O ministério de libertação de Jesus. Tenha em mente que, mesmo no ministério de libertação de Jesus, ele não ministrou aqui na terra como filho de Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou do seu poder e da sua glória quando veio para este mundo e se tornou em semelhança de homens. Filipenses 2,7. É verdade que Jesus tinha o Espírito de Deus sem medida. João 3,34. E os crentes apenas têm o Espírito Santo em certa medida. Romanos 12,3. Mas em sua caminhada terrena, Jesus ministrou como qualquer outra pessoa que estivesse ungida pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse que tinha de ser ungido para ministrar libertação aos cativos. Lucas 4, do 18 ao 19. Em outras palavras, ele não ministrou libertação só porque era o Filho de Deus. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para ministrar exatamente como nós temos de ser. Mesmo ministrando libertação, a palavra sempre vinha em primeiro lugar para Jesus. Ele disse que tinha sido ungido pelo Espírito Santo para pregar libertação aos cativos e curar doentes e oprimidos. Jesus pregou libertação. Isso significa que ele pregou o Evangelho. Jesus sempre colocou a palavra em primeiro lugar e era ungido pelo Espírito Santo. Exatamente como Jesus fez, nós também temos de colocar a palavra em primeiro lugar e depender da unção do Espírito Santo para pregarmos e ministrarmos cura e libertação. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. A Bíblia chama a doença de opressão satânica. Portanto, nós sabemos que todas as doenças e enfermidades são diretamente ou indiretamente um resultado de uma opressão satânica. De acordo com a Bíblia, às vezes parece haver uma relação entre curar os enfermos e expulsar demônios. Em outras palavras, a Bíblia nos dá alguns exemplos em que se teve de lidar com os espíritos malignos primeiramente, antes que os corpos doentes das pessoas pudessem ser curados. Nos versículos a seguir, podemos ver a relação entre curar o enfermo e expulsar demônios. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 40 e 41. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Lucas 6, 17 e 18. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Lucas 7, 21. Em todas as passagens, parece que expulsar espíritos malignos e curar os doentes são coisas relacionadas. Mas, estudando o ministério de libertação de Jesus, você verá que a Bíblia frequentemente diferencia curar o enfermo e expulsar demônios. Em outras palavras, Jesus nem sempre expulsou o demônio para que o doente fosse curado, porque nem toda pessoa doente tem um demônio como causa da enfermidade. O que significa para nós é que não há regras rígidas. Você terá de seguir o Espírito Santo ao ministrar para os enfermos e oprimidos, exatamente como Jesus o fez. Estude os evangelhos por si mesmo e veja como Jesus lidou com os espíritos malignos. Você descobrirá que, às vezes, Jesus lidava com espíritos malignos para que pudesse curar doenças e enfermidades. Outras vezes, Jesus curou usando uma variedade de métodos. Mateus 8,16, Mateus 9, 22 e 29.
Jesus também usou vários métodos ao lidar com demônios e espíritos malignos. Ele nem sempre os expulsava. Veja um exemplo no ministério de Jesus em que podemos observar uma conexão entre espíritos malignos e enfermidades. O método que Jesus usou para ministrar libertação foi a unção do Espírito Santo através da imposição de mãos. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas capítulo 13, versículo do 11 ao 13, versículo 16. A Bíblia diz que um espírito maligno, um espírito de enfermidade, causou aflição a essa mulher. Versículo 11. Jesus disse que era Satanás quem a mantinha presa. Versículo 16. Nesse caso, um espírito maligno de enfermidade estava presente no corpo da mulher, causando e mantendo essa condição física. Mas preste atenção em como Jesus lidou com o espírito maligno nesse caso. Ele não o expulsou, ele impôs as mãos sobre a mulher e deu um comando de fé. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 12. E a mulher foi liberta. Quando a unção, o poder do Espírito Santo veio sobre a mulher, ela foi instantaneamente desprendida ou posta em liberdade de um espírito maligno de enfermidade. Então, os demônios podem estar diretamente envolvidos em doenças físicas, mas Jesus não expulsou aquele espírito de enfermidade. Ele impôs as mãos sobre ela e a unção quebrou o jugo da escravidão de Satanás. Em outras situações, Jesus realmente expulsou espíritos malignos de algumas pessoas. Como ele fez isso? Com sua palavra. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Em alguns casos, a enfermidade é resultado de uma causa natural, mas indiretamente ainda é uma opressão satânica. Se a doença é resultado de uma causa natural, a pessoa precisa ser curada. Ela não precisa que espíritos malignos sejam expulsos dela. Por outro lado, às vezes um espírito maligno está presente, reforçando a doença ou a enfermidade. Você somente saberá disso através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revelar a presença de um espírito maligno, você pode ajudar as pessoas a serem curadas ensinando-as a fé na palavra de Deus. Mas estou totalmente convencido de que grande parte das doenças só pode ser tratada se lidarmos com espíritos malignos. Nesses casos, a menos que se lide com o espírito maligno pelo poder e pela direção do Espírito Santo, você pode ungir as pessoas com óleo e impor as mãos sobre elas até desgastar cada fio de cabelo das suas cabeças, mas ainda assim você não obterá resultado. Esses tipos de enfermidades não respondem aos métodos bíblicos comuns de ministrar cura. Nesses casos, você tem de lidar com o espírito maligno pela unção e pela direção do Espírito Santo. Esta é a razão pela qual alguns casos de enfermidades não respondem a tratamentos médicos. Doenças causadas pela presença real de um espírito maligno não podem ser tratadas com remédios naturais. Mas se um espírito maligno está diretamente causando a doença e a enfermidade, e o crente está permanecendo na palavra em fé, ele pode depender de Deus para libertá-lo. Entretanto, terá de lidar com o espírito maligno pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Em Marcos capítulo 9, do versículo 17 ao 29, vemos outro exemplo em que Jesus lida com um espírito maligno, desta vez em um garoto lunático. Como Jesus lidou com aquele espírito maligno? Ele o repreendeu e o expulsou do garoto. No entanto, Jesus fez isso debaixo da mesma unção do Espírito Santo que estava sobre ele, quando tocou e libertou a mulher presa por um espírito de enfermidade. Doença e enfermidade nem sempre são resultados da presença de um demônio. Por exemplo, em Marcos capítulo 7, do versículo 32 ao 37, Jesus lidou com um homem que era surdo e gago. Evidentemente, um espírito maligno não estava envolvido nessa enfermidade, porque Jesus colocou seus dedos nos ouvidos do homem e disse: "Abre-te", e o homem falou desembaraçadamente. Jesus não tratou com um espírito maligno. Certamente a surdez do homem tinha causas naturais, então ele somente precisava ser curado. Mas, em outro exemplo, Jesus ministrou para um homem que era mudo ou não podia falar,
Dessa vez, antes que Jesus pudesse curá-lo, ele teve de expulsar um espírito maligno. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mateus 9, 32 e 33. O que estou querendo ressaltar é que Jesus não estabeleceu um padrão enquanto lidava com demônios e espíritos malignos. Mesmo no seu ministério de libertação, Jesus seguiu a direção do Espírito Santo e ministrou pelo poder e pela direção do Espírito Santo. Libertação pela unção. Foi a palavra que Jesus ensinou e a unção que trouxeram libertação para aqueles que eram afligidos por demônios. Hoje também temos de ministrar libertação pela palavra e pela unção, o poder do Espírito Santo. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Lucas 6, do 17 ao 19. No versículo 18, observe que as pessoas vinham para ouvir Jesus e serem curadas. Era a unção na palavra que libertava as pessoas. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e é pela fé que nós recebemos as promessas de Deus, incluindo libertação de qualquer tipo de prisão. Fé na palavra de Deus é a chave que abre os céus e ativa o poder de Deus para funcionar na vida de uma pessoa, não importa em que tipo de ação ou influência demoníaca esteja envolvida. Quando Jesus ensinou a palavra de Deus para as pessoas, pregou libertação para os cativos e elas creram na palavra, todas foram curadas e libertas. A multidão que procurava tocar em Jesus era de pessoas que estavam doentes e oprimidas ou atormentadas por espíritos imundos. A palavra curados no versículo 18 significa que as pessoas se tornavam saudáveis ou libertas. Nessa passagem, nenhum espírito maligno foi expulso de alguém. Até onde sabemos, nem sequer foi discernido um espírito maligno. No entanto, quando os que eram atormentados por esses espíritos imundos ouviam o que Jesus ensinava, eles eram libertos. O que os libertou foi a palavra que Jesus ensinou e o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que cura irá colocar o diabo para correr. Não importa em que tipo de influência demoníaca a pessoa esteja envolvida, se ela agir com fé na palavra ungida de Deus. Ao estudar os evangelhos, podemos ver que Jesus ministrou cura e libertação através de métodos variados. Mas não importa como Jesus fez isso, o poder libertador de Deus sempre esteve presente para curar as pessoas e libertá-las quando era ativado pela fé da pessoa. A mesma coisa acontece hoje. O poder libertador de Deus está sempre disponível para tirar as pessoas das prisões. Jesus não fez sessões de libertação prolongadas ou repetidas para que as pessoas fossem livres de laços satânicos. Independentemente do método que ele usava, a cura ou a libertação sempre acontecia. Ministrar libertação é bíblico, mas não podemos ir além da palavra e da direção do Espírito Santo. É assim que as pessoas cometem erros e excessos no ministério de libertação que tem causado danos ao corpo de Cristo. Vamos simplesmente ficar com a palavra e seguir o exemplo do ministério de libertação de Jesus para o doente e oprimido. No meu ministério, tenho visto muitas vezes que as pessoas que tinham o mesmo tipo de doenças ou enfermidades eram curadas ou libertas por vários métodos, conforme o Espírito Santo direcionava.